Olá a todos, muito bem-vindos ao canal. Eu sou Marcelo Carneiro e hoje vamos falar aí sobre Noé, uma figura muito importante dentro da narrativa bíblica e dentro de uma realidade, de um quadro, né, em que Deus aparece e inicia, né, a sua narrativa, uma dialética, dentro da perspectiva do que nós conhecemos, do mundo, originado dentro do livro de Gênesis. O livro de Gênesis mostra as origens do mundo e da humanidade, a criação e a queda. E o primeiro relato da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra estava vazia, e vaga. As trevas cobriam o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. E quando você introduz pesquisa e você, conforme vai lendo, no primeiro capítulo e versículo 9 em diante, você vê toda a criação de Deus, formando o homem, as vegetações, as águas, os animais, os répteis e tudo que hoje nós vemos no decorrer da Terra e sua transformação. Mas houve dentro dessa narrativa uma pessoa, que é Noé, que ele traz toda a diferença do que nós conhecemos como seres humanos, como um homem. O homem hoje ele está introduzido dentro de uma perspectiva única, uma visão única, trazendo condutas que muitas das vezes essas condutas não é escolhido por Deus. Essas condutas elas têm exemplos onde aquilo você segue ou aquilo que você defende, especialmente sobre questões partidárias, sobre questões de uma pessoa ser muito fluente ou não. Isso acontece muito hoje na questão, que há uma condução, que estão conduzindo isso de um segmento, em seguir pessoas, seguir cantores, seguir políticos. E quando você se identifica com aquela pessoa, muitas vezes não é nem pelo que ela fala, mas é o jeito de vestir, a dialética, a oratória, a veste. Então isso propriamente não está embasado na ideologia do que se trata a vida de Noé, a ideia da vida de Noé. Quando a Bíblia nos apresenta o relato, quando Deus escolheu, e escolhe exemplos de fé, ele escolhe para ensinar, na verdade. O povo de Judá, no 6º século antes de Cristo, um dos 3 nomes que ele usou foi o de Noé. Você pode encontrar em Ezequiel capítulo 14, versículo 12 e versículo 20.
Noé, como Daniel e Jó, né, se destacou por sua coragem, né, de fazer a vontade de Deus no meio de uma geração especialmente perversa, né, e rebelde. As pessoas naquela época, né, eles estavam dentro de uma atmosfera meramente nos seus conceitos individuais e se voltaram contra o seu Criador, né? A Bíblia não relata, né, detalhes, né, dos primeiros 500 anos da vida de Noé. A Bíblia não relata, mas alguns fatos, né, ficam evidentes. Ele viveu numa circunstância difícil, né, em um período da história em que quase todas as pessoas se decidiam, né, se dedicavam ao pecado. Esse termo pecado, né, ele está mais ligado às atitudes carnais. O que seria isso? Seria da forma, a rebeldia mesmo contra o seu Criador, contra Deus. Não tinha uma forma de conduta, uma ética, não existia condutas morais, a moralidade dentro de uma sociedade para que você possa viver em harmonia. Isso não estava estabelecido ainda, porque ainda era um povo que tinha seus vícios, né? E mais à frente Noé era casado, né? A Bíblia fala que Noé era casado e pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, né? Que também eram casados, está no Gênesis capítulo 7, versículo 13, né? O fato mais importante do que eu quero destacar aqui sobre a vida de Noé não vem, tá, da perspectiva humana, né, de algum momento de importância, né, histórica. Né. O que mais importa é a avaliação de Deus da vida deste homem. A Bíblia nos diz: eis a história de Noé. Era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, Gênesis 6, 9. Mas eu vou fazer uma pergunta a vocês. Né? O que separou Noé, né, dos outros homens da sua época? Será que foi por ele ser inteligente, com viés aí arquitetônicos, né? Porque o Noé ele demonstra ser um bom arquiteto, né? Primeiro porque as medidas ali eram de Deus, que é um dos maiores arquitetos do universo, né? E Noé ele executa, né, a estrutura arquitetônica, né, a construção de uma arca. Né. Quando o dilúvio, né, ele prepara para devastar a humanidade pela sua corrupção, naquela instância, naquele momento, Deus viu que a maldade do homem, né, era grande sobre a terra. E isso era continuamente. Tá? Mas todo o seu desígnio, né, de seu coração, o homem só pensava em matar, né, e não havia uma perspectiva de melhora, de reconhecimento, autoanálise. Não existia isso. Né? Eram povos que não tinham totalmente noção do que era a benfeitoria. Essa palavra não existia. Né? Tanto que quando Deus olha Noé, viu Noé, graça em Noé, de igual modo Daniel e Jó. Então você vê que o exemplo de Noé é um fato que separa ele dos demais homens da sua época. O fato que ele foi separado é diferente da maioria. Ele teve coragem, mais importante, teve fé para fazer a vontade de Deus,
quando os outros se rebelaram. Ele não foi conduzido pelos outros. Eu estou ouvindo algo aqui, tomarei como verdade e vou fazer tudo aquilo que eu quero, que me dá na cabeça. Não. Hoje nós vemos isso. Hoje é assim. Hoje a pessoa, quando se destaca e tem um propósito determinado para fazer até mesmo bem para alguém, sem olhar a quem, que é o importante, as pessoas começam a subjugar, julgar, dizer que essa pessoa está com interesses particulares, e isso vai disseminando, né, contaminando pessoas, ouvidos, mentes, corações de outras pessoas. E quando você vai na origem do surgimento do disse-me-disse, chamado disse-me-disse, você vê que essa condução partiu de uma pessoa que meramente tem uma inveja, até mesmo do que você veste, ou da forma que você fala, ou do seu cabelo, ou do seu rosto, ou algo que ela não tenha, que o outro tem, e isso faz com que a pessoa se ache no direito de propagar inverdades contra outra pessoa, e isso fazer a junção de seguidores, adeptos que compram a ideia para fazer aquela atitude má, que isso é uma atitude má, né? Se você junta pessoas para comprar a sua ideia e fazer o mal a outra pessoa, você está enquadrado dentro dos filhos de Caim. No vídeo anterior eu falei, não seja filho de Caim. Você quer ser filho de Deus ou filho de Caim? Os filhos de Caim, eles contaminaram toda a terra pela espada. Os filhos de Caim, a narrativa bíblica nos mostra que os filhos de Caim são toda a perversidade que há em cima da terra. A descendência de Caim provoca um abismo entre as pessoas que não tinham intenção de provocar dano a outrem, né? E as pessoas que se corromperam comprando a ideia, muitas vezes por conta de ameaças, de coações, porque se você detém um império, se você não participa desse império, você é excluído, e muitas das vezes essa exclusão demonstra que privam-se alimentos, questões básicas, e pode sim ter acontecido isso na história. Pois bem, a vida de Noé, ela parte dessa questão, dessa visão, que é uma separação entre os outros homens da sua época, né? Se você tivesse sido Noé, né, você brilharia como um farol numa sociedade de trevas? Seguiria à risca a planta da construção da arca? Ou daria suas opiniões e convicções discordando do plano espiritual? É uma pergunta simples e direta. Se você tivesse sido Noé, mais uma vez repetindo, brilharia como um farol numa sociedade de trevas? Você seguiria à risca a planta da construção da arca? Ou daria suas opiniões e convicções discordando do plano espiritual? Totalmente diferente as épocas, sim. Mas aqui demonstra claramente que os homens estão embasados em dogmas, né, que tem seu alicerce em uma doutrina. A doutrina propriamente, ela não vem de Deus. A doutrina, ela vem dos homens.
A palavra revelada, que é a Bíblia, ela nos mostra claramente a diferença, tá? Quando o homem prefere seguir a voz do seu Criador ou a voz dos homens. Porque Noé, ele ouviu a voz do Criador, ele fez tudo que foi ordenado. Hoje, quando você sente de falar algo a uma pessoa sem mácula, sem segundas intenções, e você dá um style para aquela pessoa, né? Uma força, as pessoas, elas não aceitam. Elas não aceitam porque estão embasadas, enquadradas dentro de uma narrativa doutrinária dos homens. Quando você pega a palavra revelada entre Gênesis a Êxodo, você vê que pessoas se destacaram, e dentro dessas pessoas que se destacaram, a sua vida torna-se exemplo para outras pessoas. Mas isso não quer dizer que você tenha que ser importante por ser um destaque. Porque o mais importante é aquilo que você está emitindo, propagando. Porque é algo que vem de uma aliança, que foi o sinal da aliança entre o Criador, estabelecido, né, entre Deus e Moisés. O pacto desta aliança será refletido logo mais na frente no Novo Testamento. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer aqui é que o sinal da aliança é estabelecido, né, entre toda a carne, né, que existe sobre a terra, toda a vida humana. Né? E Deus fala a Noé, né, pede ali que estabeleça a aliança convosco e suas descendências. Então, hoje eu deixo essa mensagem para vocês. Você está no canal do Instituto Teológico Brasileiro Internacional, INTEB. E a pergunta que eu deixo é essa: se você tivesse sido Noé, brilharia como um farol numa sociedade de trevas? Seguiria à risca a planta da construção da arca? Ou daria suas opiniões e convicções discordando do plano espiritual? Responda nos comentários e espero que você possa participar dando like e compartilhando o vídeo. Eu sou Marcelo Carneiro, um forte abraço a todos e até mais.